Já aconteceu com você de você planejar uma viagem, comprar passagem aérea, contratar serviços turísticos para onde você está viajando, e quando você chega no aeroporto você descobre que não vai poder embarcar? Bem, foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa. E é o que eu vou te contar após a vinheta sobre o meu primeiro caso de overbook. Eu sou Marcos Labanca e você está no canal La Bagagem. Nos últimos anos, galera, o Chile tem se tornado um grande atrativo para brasileiros, principalmente aqueles que buscam o primeiro contato com a neve. E isso acabou nos gerando ali uma vontade, né? Principalmente da minha esposa, que sempre teve o desejo de conhecer a neve. E acabou que a gente conseguiu planejar ali uma data ali para a gente ir, mas seria uma viagem bem rápida, basicamente um bate e volta, né? A gente pegaria o primeiro voo da sexta-feira e iria voltar no último voo de domingo. Nós ali começamos a procurar passagens aéreas, né? E a gente acabou esbarrando numa empresa aérea chamada Sky. Sky, galera, é uma empresa low cost chilena. E o que é uma empresa aérea low cost? Uma empresa aérea low cost, galera, é uma empresa que reduz muito as suas despesas para poder oferecer passagens bem baratas. E qual é a diferença de uma para outra, né? Para você que nunca viajou de avião. Uma empresa aérea comum, tradicional, elas te oferecem pelo menos ali, se o seu voo tiver mais de uma hora, eles te servem ali um biscoito, uma água. Um voo de menos de uma hora você pode pedir para eles que eles te dão. Essas empresas low cost é só o seu trajeto, tanto de ida quanto de volta, você só está pagando isso. Qualquer outra coisa, até para usar o banheiro, eu acho que eles pagam, não sei, tô brincando. Tudo que você pedir no avião é pago. Claro, né? Você está pagando muito barato numa passagem. E eu e minha esposa já tínhamos a experiência de viajar de low cost, então pra gente estava tranquilo. Era um voo rápido, né? Relativamente, né? 4 horas de viagem. Para um voo internacional é muito rápido, né? Pra gente que está saindo do Rio de Janeiro. Além dos horários, né? Que tipo assim, a gente iria sair no primeiro voo de sexta-feira e iria voltar no último voo de domingo. Então a gente iria dormindo nos dois. Então pra gente, tipo, low cost, tranquilo, não tem um problema. Vai nessa mesma. E a gente sempre ouviu muitas recomendações boas da Sky, né? Que ela tem vários prêmios de ser a melhor low cost da América do Sul. Então isso passou bastante confiança pra gente. Então nós acabamos comprando ali as passagens aéreas para Santiago, a capital do Chile. Uma passagem muito boa, né? Que era saindo aqui do Rio de Janeiro às 11h20 da manhã, chegando em Santiago às 3h15, 4 horas e 45 de viagem, e voltando no domingo às 4h20, chegando aqui no Rio às 9h20, 4 horas de viagem. Um voo relativamente rápido ali pra gente que está acostumado. Essas passagens, uma a gente comprou com milhas e a outra a gente comprou no site da companhia. Ficaria ali mais ou menos quase 3 dias, né? Mas pra gente que só queria conhecer ali algumas partes ali do centro de Santiago e conhecer a neve, que era o nosso objetivo principal de viagem, estava ótimo. A gente acabou já contratando aqui no Rio mesmo, já passeio para lá, que a gente contratou um passeio que busca você no local onde você está e leva você nos parques de esqui. E ali em Santiago nós temos o Farellones e o Vale Nevado, Colorado, tem alguns outros que eu agora não lembro o nome, mas são passeios bem legais de você fazer. A gente já contratou logo para não ter problema de chegar lá, não deu, não tem mais vaga. Era 5 horas da manhã o nosso passeio. E a gente já estava planejando essa viagem há bastante tempo. E eu, como gosto muito de planejar, já tinha feito roteiro, já tinha feito um monte de coisa uns 3, 4 meses antes da nossa viagem. E foi chegando perto do dia, e aí que começou a vir o problema, né? Começou 78 horas antes, né? Quando abriu o check-in. Minha esposa falou comigo, olha, já abriu o check-in, e ela com um negócio de voo, ela sempre fica mais por dentro, né? Ela sempre já fica mais de olho. Mas ela já falou comigo, olha, já liberou o check-in, essas coisas assim, faz aí. Eu, beleza. Pô, fiz o meu check-in. Aí no outro dia ela foi e falou comigo, você conseguiu fazer o check-in? Eu falei, sim, consegui. Aí ela me respondeu que não estava conseguindo fazer check-in de jeito nenhum. Eu fui, entrei na conta dela, tentei em vários computadores e nenhum estava dando certo, estava dando problema. Como a gente já viaja há bastante tempo, então a gente conhece já como é, né? Deu algum problema nos servidores, alguma coisa assim, pra gente resolver, é só chegar no aeroporto horas antes do nosso voo. Nosso voo estava programado para as 11 horas, então acabou que a gente chegou ali no aeroporto por volta de umas 8 horas, 9 horas, né?
E quando a gente chegou lá no stand, né, da Sky, a gente viu que tinha uma fila, né? Uma fila bem grande, para ser sincero. Então a gente entendeu, deu algum problema, muita gente está com o mesmo problema que a gente, não conseguiu fazer o check-in. Então beleza, um problema ali rotineiro, né? Primeira vez viajando com a Sky, primeira vez indo ao Chile, então... Mas aí, quando a gente chegou para ser atendido, fomos informados que a Sky tinha mandado um avião menor do que era necessário para transportar todas as pessoas. A minha esposa, né, como não conseguiu fazer o check-in, ela foi uma das sorteadas, né, para não embarcar nesse voo. Você pode estar pensando assim, poxa, você poderia ter ido, ou ela poderia ter ido, mas, cara, não, a gente é junto, é uma carne só. A gente, tipo assim, a gente ficou meio, caramba, e agora? O que a gente faz? A gente já tá com as coisas planejadas, né? O nosso planejamento foi tudo pro ralo. Nesses casos de overbooking, ela é obrigada a te colocar no próximo voo disponível. Tinha um voo um pouco mais à tarde, se não me engano, era por volta de meio-dia ou 1 hora, só que também esse voo já estava lotado. E foi nos informado que a gente... que teria um outro voo, né? Só que ele iria sair só às 10 da noite, galera. A gente chegaria em Santiago 2 horas da manhã. Imagina, 2 brasileiros que nunca foram ao Chile. A gente já viajou cidades que a gente chegou nela às 5 horas da manhã, mas 2 horas da manhã é muito diferente, né? E esse caso não aconteceu só com a gente, galera. Outros 8 passageiros também tiveram o mesmo problema, de não conseguirem embarcar. Fato curioso, eram todos chilenos e nós éramos os únicos 2 brasileiros nesse voo. E um detalhe sobre essas 8 pessoas, só 3 pessoas, eu e minha esposa e mais um chileno, conseguiu ir no voo da noite. Os outros 7 tiveram que esperar até o outro dia para poder embarcar. A gente chegando lá 2 horas da manhã, a gente estaria morto de cansaço. A gente ainda assim conseguiria ainda ir no evento que a gente já tinha planejado. Imagina se a gente vai no outro só no outro dia. A gente teria perdido o dinheiro, né? A Sky, ela nos forneceu a alimentação e também nos forneceu uma hospedagem. Mesmo que a gente não ficasse o dia inteiro, ainda conseguiu ali se hospedar num hotel. E a gente preencheu um termo de compensação no valor de mais ou menos uns $300, né? Deu por volta de uns R$2.200. Cara, as passagens, a que a gente pagou deu 1.400. A gente basicamente viajou de graça, né? A Sky compensou a gente por esse erro deles e acabou nos pagando por isso. A gente está aguardando ainda, minha esposa já recebeu, eu ainda não recebi, em nome de Jesus, né? Eu vou também receber minha compensação. E a gente ainda teve que esperar 2 horas lá no aeroporto ainda, porque um grupo de chilenos tentou invadir o embarque, mesmo sabendo que não poderia embarcar. O pessoal que estava lá no estande da Sky explicou que a gente só poderia ir pro hotel todos juntos, então a gente ainda teve que esperar essas pessoas que tentaram invadir para conseguir ir pro hotel. Claro, galera, a gente já saiu do aeroporto com as nossas passagens à noite já emitidas, né, para não ter o problema de chegar lá e não ter voo de novo. Mas beleza, nós chegamos, fomos pro hotel, recebemos a nossa alimentação, né? Foi no valor de R$100 a diária. E eu ainda consegui ver o jogo do Fluminense, do Mundial de Clubes, né? Que o Fluminense ganhou de 2-1. Muito feliz nesse dia, né? Sabendo ainda da compensação financeira, só maravilha. Deus é muito bom. E umas 2 horas antes, o aeroporto mandou um taxista ir lá buscar a gente no hotel, trouxe a gente pro aeroporto. A gente foi para a zona de embarque e nós conseguimos embarcar finalmente. Mas por conta do horário, né, que a gente iria chegar em Santiago, 2 horas da manhã, a gente teve que contratar um transfer, né? A gente estava com a ideia de pegar transporte público, que é uma coisa que a gente sempre faz nos países para onde a gente viaja, né? A gente quer conhecer também o transporte público da região, mas acabou que a gente teve que contratar um transfer, né, que foi muito bom. O pessoal da Transvip, né, quem quiser depois buscar aí, quem quiser tá vendo o vídeo da Sky, vendo problemas que pode acontecer no seu voo. A Transvip, galera, ela tem um desconto ainda, contrata o serviço de ida e de volta, que eu acho, que avisam no WhatsApp quando eles estão chegando, um negócio bem bacana. Eu curti muito, né? Eles têm um sistema de vans, né, que vai pegando uma galera que deixa mais barato. Também tem um serviço de carro particular, ou carro com mais 2 pessoas, 4 pessoas. Beleza, a Transvip deixou a gente no hotel que a gente tava. Minha esposa ainda conseguiu tirar umas 2 horinhas de cochilo ali.
eu já fiquei acordado com medo de perder a hora, essas coisas assim, então já fiquei direto acordado e o passeio foi ótimo, tudo correu bem. Nosso objetivo principal era conhecer a neve, nós conhecemos ali o Vale Nevado, Farellones, não sei como é que fala, mas foi um passeio bem bacana e curti muito essa experiência. A gente, primeiro caso de overbooking, né? Infelizmente isso acontece, acabou estragando um pouco do nosso planejamento, que a gente acabou gastando mais com algumas coisas que a gente não iria gastar. Porém, foi uma experiência ali que tipo, foi resolvida de uma forma amigável, não teve muitos problemas, né? Deram também pra gente um serviço de cadeira premium, né? Não que seja uma grande diferença das cadeiras normais ali, mas tem um pouco de espaço a mais para as pernas, isso foi bom. No geral, eu achei uma experiência muito boa, né? Não sei se eu viajaria de novo com a Sky, mas no geral foi isso. O passeio foi muito bom, minha esposa gostou muito da neve. Esse foi o nosso primeiro caso de overbook. Espero que não aconteça de novo, mas se acontecer, espero que essa resolução seja da mesma forma que a Sky teve, né? De fornecer pra gente alimentação, fornecer hotel, e dado um reembolso ali pra gente, que foi sensacional, né? Que acabou que eu e minha esposa viajamos praticamente de graça, né? A despesa que a gente teve com a passagem foi paga pela Sky e tipo, ainda cobriu os custos da viagem. Então a gente viajou basicamente de graça, né? Muito obrigado, Sky. Muito obrigado também, Jesus, né? Porque ele que planejou isso pra gente, da gente acabar recebendo esse dinheiro. Claro, né? Na hora a gente ficou chateado, né? Por conta, poxa, o voo, nosso planejamento. Mas, no geral, a viagem foi ótima. Nós curtimos muito. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve, deixa o seu like aí, comenta caso você deseje saber mais alguma coisa que eu não comentei aqui no vídeo, né? O YouTube vai estar recomendando esse vídeo aqui porque acha que esse vídeo combina com você. Fiquem em paz e até a próxima.